Bora lá, fiel, a mídia está enaltecendo o Corinthians e elogiando demais o Memphis Depay. Antes, muito criticado por não marcar gols em jogos grandes, né? A mídia realmente se rendeu a ele e reconheceu a grandeza do gol, do ato que ele fez ontem na Neoquímica Arena. Bora colocar os números do jogo, os números do Memphis Depay aqui no vídeo de hoje. O pessoal do F360 trouxe uma análise completa da vitória do Coringão no derby. Então curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora acompanhar aqui as últimas notícias do Corinthians. E parte da torcida criticando o Memphis, e ele foi decisivo em 2 jogos. Sem dúvida. Contra o Botafogo e ontem de novo. Olha, 11 jogos, até marcar pela primeira vez em clássicos, é isso? 11 clássicos? 11 clássicos, então só os clássicos aí. 11 clássicos, 839 minutos, 4 assistências, 9 finalizações, 4 certas, mas ontem foi o primeiro gol dele em clássicos. Eu estava até vendo os números ontem. Ele completou 47 jogos pelo Corinthians no total, não só clássicos. 15 gols com o gol de ontem e 14 assistências. Tá ruim? Então dá 29 participações em 47 jogos. O gol de ontem é histórico por ser num derby, por ser num mata-mata. Teve outros gols importantes. Eu lembro de um gol que ele fez contra o Atlético Paranaense, um golaço de falta primeiro dele. Na Neoquímica. Primeiro. Foi o primeiro? Primeiro gol dele. Que era um momento crítico do Corinthians na luta contra o rebaixamento e um jogo difícil. Terminou 4. Tava 2-0 pro Corinthians, o Atlético Paranaense empata em 2-2 e ele faz esse golaço e acaba 5-2. Mas esse gol de ontem é marcante por ser num clássico, por ser mata-mata e por ser contra o Palmeiras. Certo, amigo? Sem dúvida, Isabel. Ele já havia se destacado contra o Palmeiras no Paulistão, pela boa assistência no gol do Yuri Alberto, mas faltava o gol. E ele estava sendo cobrado, foi muito mal contra o São Paulo. Ele ainda não teve uma boa atuação em Majestosa, mas contra o Palmeiras o Memphis vai bem. E você lembrou dos números? Pra mim, assim, desculpa. Se você tem um jogador que em menos de um ano já tem basicamente 30 participações em gol, cara, quem reclama, tudo bem. E outra coisa, assim, ele não teve a melhor das atuações dele ontem também. Falar, cara, eu não tava gostando do nem jogo dele até contra o Botafogo gol, quando entrou, mas a partir do momento que ele acerta e faz o gol, você não pode deixar de lado um cara com o talento. Quem fica reclamando tanto de Memphis? O Memphis tem torcedores, eu digo. Merece, sabe, tipo, jogadores que já passaram pelo Corinthians com 0 talento no ataque, cara. Porque decide jogo. Ô, Johnny. Decide jogo, Abel. Concordo com você. A reclamação, muitas vezes, e até nesse caso, é exagerada, um pouco exagerada. Mas também faz parte da vida de um grande jogador, de um grande clube, ele ser cobrado para fazer a diferença em jogos decisivos, em clássicos. O Estevão, figura fundamental no Palmeiras até agora há pouco. Era cobrado porque não faz gol em jogo grande. Não foi embora com essa peste. Foi embora, ainda fez um gol ali contra o Chelsea importante, né? Mas era... E a cobrança do Memphis, por um lado, eu acho natural. Sim. Assim, agora, quem fala, tem que ir embora, não serve pro Corinthians. Tá, desculpa, discordo totalmente. Ele é importantíssimo pro Corinthians. Se não for o melhor, é um dos melhores. Agora, ele ser cobrado por não decidir grandes jogos ou clássicos, eu vejo como natural. Uma cobrança natural, mas exagero natural. Não serve pro Corinthians, tem que ir embora. Isso é exagero. Agora, os grandes jogadores, eles ficam marcados por quê? Por jogos decisivos, por finais, por títulos, por decidir clássicos. Ou tô errado? Não, tá. Abel, se fosse pelo imediatismo, o Yuri Alberto já tinha saído do Corinthians. Sim. E o Yuri caminha para ser um ídolo, até pelas declarações, pela identificação que ele tá criando com o Corinthians. O Memphis vai pelo mesmo caminho. É natural você cobrar um jogador que tem qualidade. É natural, tá certo. Mas a partir do momento que você fala, não, tem que rescindir, não serve pra Corinthians, eu vou me segurar, não vou ficar citando nomes, mas é o que eu falei. Aí você coloca qualquer um na frente. E vou te dizer mais. Hoje, aquele torcedor do Corinthians, das ruas, do boteco, da roda de samba, que a gente adora, que tava falando, o Memphis tem que ir embora. Hoje o cara tá com a camisa escrito Memphis tá com a faixinha e fazendo assim. Com a faixinha, mudou. Dando flechada. Sim ou não? Ali, dando flechada. Isso é maravilhoso. O torcedor muda de um dia pro outro, Eugênio. O jogador que ele tava cornetando, falando que tinha que ir embora, hoje ele veste a camisa escrito atrás. Aí vem a famosa frase... Manda a figurinha pro amigo, esse aqui é meu jogador. Manda, eu nunca critiquei. Jogador de bola. Jogador de bola. Memphis Depay? Não é? Pô, eu acho. Lógico que é. Eu acho. E o que é impressionante pra mim, cara, o João tocou no ponto. Se você olha até o gol, eu não achava o jogo dele bom. Errado tudo! Muitos erros técnicos. E assim, não é nem pela postura de brigar sem a bola, não, mas muitas jogadas que morriam ali. A gente Mas aqui, desculpa, não. Imagina. Uma coisa que eu debati muito, briguei muito no jogo com o São Paulo quando ele foi substituído.
Não pode tirar. O Dorival tirou o cara que é capaz de resolver o jogo. Não Então, pode. Exato. Pra botar um menino que tava quase que estreando, né? No segundo jogo lá do Guinegão e tal, mas tava ali, um jovem de 18 anos. Aí você tira, porque tem que ter energia e tal. Cara, ele é um jogador que pode te dar o gol. Sabe? É isso. Total, Vou tem lembrar toda razão. Romário. Romário, conhecido por todos, respeitado por todos, enquanto jogador, por ser o gênio que resolvia jogos. Pouquíssimo participava dos jogos. Ficava ali, tocava 2, 3 vezes na bola, mas quando tocava, pimba. É um jogador diferente. Desculpa. Não, de forma alguma. E esse é o ponto. Porque você fala, não era bom jogo, mas ele sofre o pênalti que poderia ter aberto o placar e ele decide o jogo. Ah, é verdade que teve falha defensiva do Palmeiras, mas aí tem dois Ele não méritos tem do nada com Memphis. isso, né? Aí tem 2 méritos do Memphis. A movimentação é inteligente para enganar, ele retardar a passada justamente para receber nas costas do Gustavo Gomes e o gesto, o cabeceio. Ele não é Difícil, simples caramba. e não é muito a dele. Ele foi muito bem. Então, assim, é o cara que não fez um grande jogo, mas ele decidiu. Virou e herói. aí virou o herói do clássico. Então, assim, isso tem que ser destacado. Isso, assim como contra o Botafogo, um jogo complicado. Corinthians poderia estar já derrotado no intervalo, ele entra e vai lá e consegue esse ponto. Então acho que, e até destacando a atuação coletiva de entrega do Corinthians, o trio como um todo não foi uma grande atuação. Perfeito, é isso que eu ia falar. O Yuri, e aí eu acho até Yuri compreensível. abaixo. O Primeiro Yuri ainda ponto, parece fora de ritmo, né? fora de Sim, ritmo, e o Galo que é também. completamente compreensível. O Yuri voltou no jogo passado, eu acho que é algo que você tem que levar em consideração, não dá pra ser muito crítico em relação a isso. E mesmo a dinâmica do trio, eles se entendem muito bem, é verdade. Mas eles não jogavam desde a final contra o Palmeiras. O Dorival não teve isso. Então, assim, também a apontar, eles não funcionaram, o Dorival não conseguiu extrair o melhor. Calma, foi um jogo dos 3, eu acho que também é injusto cobrar. Mas assim, o Corinthians ter conseguido essa vitória, mesmo com não tendo essa dinâmica, o funcionamento dos 3, também acho que é algo pra ressaltar. Então que disse tudo, Abel. E eu acho que isso é um fator que traz até, quem sabe, esperança pro torcedor do Corinthians. Porque muito se diz do trio nunca ter perdido. Né? Quando estiveram um em negócio Itaquera, absurdo, cara. Garro, Memphis e Yuri, o Corinthians nunca perdeu. E ontem, os 3 estiveram abaixo. Então isso traz esperança, por quê? A partir do momento que o Yuri tiver com ritmo, o Garro voltar a ter ritmo e o Memphis tendo uma noite estrelada, um dia bom, Se o Corinthians Memphis, pode jogar melhor. toda vez que tiver abaixo, decidir o jogo como ele fez ontem, Esquece. o torcedor O adora. saldo tá Esquece bem, tudo. tá ótimo. Vai, Eugênio? Sim, claro. Mas eu acho que assim, é preciso encarar esse jogo de ontem como um jogo em que o Corinthians esteve acima da sua média. Em termos de intensidade, em termos de Defesa. atenção, em termos de foco. Não é sempre assim. Sim. Se a gente. Ok, pode melhorar, sempre pode melhorar, todos os times podem melhorar, sempre. Só que o Corinthians ele oscila muito de um jogo para outro, especialmente quando joga fora de casa. Atitude, organização, foco são completamente diferentes. Ontem, principalmente, parte defensiva, bem diferente do que tem sido nos últimos tempos. Sim. Né? Muito Não. mais seguro o Corinthians, Outro né? time. Outro Não é? time ontem. Mas Defensivamente, E até por isso eu reforço. Eu acho que contra o Fortaleza no fim de semana. choque Kaká. Pode mudar, porque assim, Também acho. justamente o Corinthians oscila muito porque mesmo com o time titular e tem a sua entrega, é um time ainda que tem mais dificuldade do que Mas outros. acho que também é necessário dar uma minutagem, talvez, pra Garro e Yuri entrarem um pouco mais no Concordo. ritmo, né? Não, por isso que Não 90 minutos, o que obviamente. fez contra o mas- Botafogo eu achei muito adequado. Eu também muito acho, adequado. também acho. Foi assim, a estratégia, o planejamento eu achei muito correto em relação à minutagem, pensando em trazer esses caras de volta, mas também se não forçar a ponto de você perder a intensidade do Corinthians que já tem essa situação. E assim, convenhamos, a temporada do Corinthians agora, tendo aberto a vantagem, é focar muito na Copa do Brasil. O quê? É focar Sem muito. dúvidas. Porque assim, já está eliminado das competições continentais. Você tem um time que quando não tiver essa mescla com competição, você vai ter os 3. E aí você consegue, acho que, fazer uma pontuação para fazer um brasileiro seguro ali, de Honesto, pelo menos né? de meio de tabela. Sim. E na Copa do Brasil, com o seu time titular que é forte, se você consegue passar, porque ainda, sinceramente, acho que tá ainda 50-50, não acho que é o Corinthians tendo aberto a vantagem de 1-0, tá encaminhada. Garante nada. Pra mim tá 50-50 o duelo, mas se você consegue passar para umas quartas de final, você consegue vislumbrar indo pra frente, tendo eliminado ainda um dos melhores times do país. Essa energia, o torcedor não pode questionar do Corinthians. Desde o jogo com São Paulo, deu a resposta. Foi um Corinthians nos primeiros 30 minutos de muita intensidade na marcação, só que esse não é um time pautado pra isso, então acaba essa energia em algum momento. Então, mas dá pra dizer hoje, é óbvio, falar depois é fácil, mas a gente tá aqui pra falar Sim. o que a gente achou do jogo. Claro.
que o fato dele ter poupado os jogadores contra o Botafogo, ele e Dorival Júnior, ajudou ontem ou não ajudou? Sem dúvida. E assim Concorda? desculpa. Imagina, até porque no segundo tempo o Corinthians já tava pregado. Teve gente Assim- que cornetou, Sim. porque o primeiro tempo o Botafogo deu um baile, fez 1-0, podia ter feito mais. Pô, colocou o time reserva. Mas olha aí, olha como os caras correram ontem. Assim como provavelmente ele vai poupar contra o Fortaleza, e tá certo. E tá certo, porque não dá pra você manter esse nível de intensidade. Olha o que o Rogério fez com o Bahia agora no jogo. Já foi na Sul-Americana, agora foi ontem com o Retrô a mesma coisa. Não dá pra se manter. E o time do Corinthians já não é pautado por essa intensidade dos seus jogadores. E não dá pra se abdicar dessa cara da qualidade técnica, ainda mais num jogo, mesmo na volta, quando tende a se defender mais. Então, acho que a estratégia tá correta, mas mesmo assim o Corinthians vai sentindo com o tempo, até pela questão do nível do banco destoar. Tanto que até em algum momento no segundo tempo, o Dorival não vai mexer, assim, não vai trocar, porque acaba caindo muito a qualidade técnica. E você viu um desgaste dos principais jogadores. Então acho que o Corinthians foi no limite, dentro da entrega, acho que isso valoriza ainda mais a vitória. Mas você achou que o Palmeiras jogou melhor? Eu achei que o jogo foi achei que extremamente equilibrado. Pra mim foi igual. Você achou Foi também? igual. Um jogo de momentos, Eu né? acho que assim, um jogo se de momentos. foi O por Corinthians foi melhor no desempenho, primeiro eu acho que tempo. 1-1 era o resultado. Mas o Corinthians teve o seu mérito lá de fazer o gol. E aí um ponto que o João falou. Defensivamente acho que tem que elogiar, ainda mais os jogadores de defesa. O André Ramalho até errou um lance ou outro, um passe que ele atravessa, que o Vitor Logo Roque no começo. e aí o Gustavo Henrique faz a cobertura muito bem. Até estenderia também o elogio ao Ranielli. Não, o Ranielli foi partidaça. 6 desarmes, o líder na partida nesse aspecto, então foi muito importante nesse combate. Então acho que o Corinthians teve esse mérito defensivo, mas se pensar em desempenho, acho que o empate, acho que Foi muito bem, mas refletiria correu melhor. os riscos o Ranielli ali de levar um segundo amarelo, hein? Sim. Existe uma Concorda ou reclamação da torcida do Palmeiras que o Ranielli poderia ter sido expulso e tem uma Não acho falta na exagerada entrada essa na área. reclamação, Pra mim, não. Eu daria Você acha? falta na entrada É que do Ranielli ali na entrada da área. O Wilton viu como um lance normal, um encontrão. Ali eu No Vitor enxergo Roque. Isso, no Vitor Roque. Sim. Ali eu enxergo falta. É que eu Mas disse, no O lance que lance... gerou o amarelo do Abel. Exatamente. Exatamente. Mas no lance o lance Não tão tô dizendo polêmico... que ele jogou mal. Não, eu achei um bom jogo do muito Ranielli. intenso, correndo mas pelos dois correu lados. riscos de Correu ser risco, expulso. correu risco. considerando que ele já tinha amarelo, você pode dar o segundo. É que eu discordo do primeiro amarelo dele. Não acho que era um lance de Concordo cartão também, amarelo. Concordo também. Até porque eu acho que o Dorival flagra isso, ele tira o Ranielli logo depois, Uhum. né? Ele percebe que o jogador ali tá correndo um certo risco, mas foi uma partidaça e o Gustavo Henrique, sem sombra de dúvidas, fez a sua melhor partida pelo Corinthians até agora. Foi uma partida de gabarito, xerifão ontem na zaga, até quando o André Ramalho, que fez uma boa partida, também falhou, ele salvou o companheiro. Foi uma partida assim, o Corinthians sofre há muito tempo no setor defensivo. O Corinthians tem jogadores de extrema qualidade pra atacar, pra criar, você tem Garro, Carrillo, Memphis, Yuri, mas a defesa sempre foi um ponto fraco. E a partir do momento que você tem um jogo tão importante contra uma equipe tão perigosa que é o rival Palmeiras, e você faz um jogo desse, você traz segurança pro jogo de volta no Allianz, que o Palmeiras vai oferecer ainda mais perigo, sem dúvidas. Então isso dá moral não só pros zagueiros, mas também pro Dorival que comandou. O Dorival, o treinador, tem seu mérito na equipe ter se defendido tão bem ontem contra o Palmeiras. O Eugênio falou agora há pouco, trouxe a opinião dele sobre o gol anulado do Palmeiras. Aham. Quero ouvir o André também, quero ouvir o Johnny. Vou deixar minha opinião também. Vocês me conhecem, eu já falei várias vezes aqui no programa que eu não gosto dessas linhas do jeito que eles fazem. E aí, o torcedor do Palmeiras hoje está reclamando muito. E vai ter outros jogos, se bobear já teve, não lembro de um agora, que ele vai comemorar pelo mesmo motivo. Então, times vão reclamar porque foram prejudicados e vão comemorar porque foram beneficiados. A mesma coisa, essas linhas que eu não gosto, que anulam um gol por milímetro. Por milímetro. Já falamos aqui, eu já falei, na Inglaterra engrossaram a linha, no mundo inteiro, na Copa do Mundo, na Eurocopa, tem o impedimento lá semiautomático, que eles usam a tecnologia. A Confederação Brasileira de Futebol está atrasada em relação a isso. Exato. Já prometeram para o ano que vem. É tarde. Tem muito dinheiro. Isso já deveria estar sendo usado aqui no Brasil. E outra coisa, na minha opinião, eles trabalham contra a essência, a alegria do jogo, que é o gol, anulando o gol por milímetros. Você olha esse lance, você tem certeza? Ó, a gente está olhando ali. Alguém tem certeza se estava impedido ou não? Não dá pra Se isso fosse nos anos 90, 2000, acho que até 2010... Seria o quê? Mesma linha e gol. Aí Ou o bandeirinha levantaria e ninguém ia discutir também, né? Hoje em dia, eles ficam traçando essas linhas, aí às vezes anula, às vezes não anula,
Hoje o Palmeiras está bravo, amanhã o Palmeiras vai comemorar porque o adversário teve um gol anulado da mesma forma. Ontem foi bom para o Corinthians, vai ter dia que vai ser ruim para o Corinthians e vamos ficar todos discutindo em lances que o gol é anulado por 1 milímetro, por um fio de cabelo. É trabalhar contra o jogo, contra a alegria do jogo que é o futebol. A minha opinião é essa, Já passou da hora de termos o semiautomático. Não, isso sem dúvidas. Esse é o ponto central. A mim, sinceramente, não me incomoda que haja um impedimento milimétrico. Faz parte do jogo, você tem que estabelecer um critério, ou tá impedido ou não tá. Com o semiautomático, às vezes você vê aquelas, quando traça, a ponta do nariz do cara tava impedido, isso anula o gol. É frustrante pra quem vê o gol anular? É frustrante. Mas é a regra. Mas a regra é o critério. Só que essa é a questão desse lance. Não dá pra você olhar esse lance e falar, ó, eu tenho convicção que... Não, você tem a impressão. Assim, o Eugênio até eu concordo com o ponto do Eugênio, assim, a questão, ele tem a impressão que estava na mesma linha. Eu tenho a impressão que estava impedido, mas a minha impressão, sinceramente, não representa absolutamente nada. Ter a impressão não significa que está. Eu também tenho a impressão que está um pouquinho na mas frente. assim, eu não consigo falar essa imagem e ter convicção. E é o tipo de lance que só o semiautomático vai resolver. E além da questão de estar um pouco ou não estar, também gera a reclamação do frame, se a bola já havia saído do pé do cobrador ou não. É um bom outro ponto. Se a gente tem uma tecnologia avançada, você não vai ter essa dúvida. Né? Porque a reclamação do palmeirense é essa. Nesse momento pode até estar parecendo que está impedido, mas a bola já saiu do pé do cobrador. Então, enquanto a gente não tiver uma tecnologia que blinde a arbitragem disso, mas o Abel mesmo citou agora, gente. O Abel Neto. Quantas vezes o Abel Ferreira falou, acho que foi contra o Atlético, o Galo, que teve um pênalti. Ele falou, não, se a arbitragem marcou, tá tudo certo. Foi a favor dele. Aí ontem ele jogou São Paulo, na contra o São Paulo. Paulista, na Copa do Brasil do ano passado também, o pênalti que foi dado pro Palmeiras contra o São Paulo. Faz parte, não é uma questão... Porque daí cria peste, ainda mais com a rivalidade quente, o jogo foi em Itaquera. Porque o Corinthians beneficiado em Itaquera. No frame ali, pra mim, a conclusão é que estava impedido. Por pouco, mas estava, é a regra. A gente tem que rever essa questão do impedimento ser marcado por milímetros. Realmente fica chato. É um gol que poderia ter sido dado em qualquer outra circunstância anos atrás. Mas hoje, da forma que a gente analisa o futebol e precisa analisar por conta das regras, eu acho que tinha que ser anulado sim. Eu fiquei até na dúvida se a linha estava exatamente no ponto ali, traçada no... Não, essa é a dificuldade. Então. O braço, né? Se a linha tá no braço, tá no ombro. São tantos pontos, né? Até o João tocou na questão de o momento em que você toca na bola, se a linha tá exatamente no ponto. É tudo se mudar muito... meio segundo já muda. Deixa de ser ou passa a ser impedido. Exatamente. Não, a gente trabalha com televisão aqui por trás das câmeras, o Dom que também trabalhou muito tempo, o frame. O frame com é ínfimo. Já muda tudo, cara. Então, muda tudo. Você não vai ter a conclusão que um frame pra frente ou um frame pra trás, a bola saiu do pé do marcador. Só se for uma tecnologia semiautomática. Não temos ainda. A gente vai ficar aqui se pautando hoje o dia inteiro sobre isso. Já que a gente está falando sobre o frame é o momento exato. Por exemplo, o momento exato em que o cara toca na bola para dar o passe. Exato. Né, para a bola chegar lá no Gustavo Gomes. Então você vai ajustando lá na ilha de edição, ou os caras lá do VAR. Não sei se ainda é aquela rodinha. Aquela rodinha, a famosa rodinha. Você vai rodando um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, ajusta. Não, ele tocou na bola agora. Isso aí você muda 1 segundo, meio segundo, você vai mudar uma posição de impedimento ou não. Então, para você chegar mais próximo da exatidão, é essa tecnologia que já é usada na Europa, em várias partes do mundo, nas grandes competições da FIFA, e a CBF etc. promete instalar no futebol brasileiro. Tomara, tem que já é tarde, né? A gente tem o áudio do VAR, vamos ver se ajuda, ou se às vezes não ajuda nada. Vamos acompanhar como é que foi o papo deles. O árbitro de campo ali não... Ele tá embarcado na canoa junto com o pessoal que tá no... Sim, mas vamos ver. Cabine. Vamos ver o que eles falaram, vamos lá. Perfeito, vamos traçar a linha, um mais, um menos, menos, mais, aí, ao vivo. Ok, aí a saída, vamos traçar a linha. É o jogador 14, aqui embaixo, o defensor é esse aqui. Ok. Tá triangulado? Tô triangulado aqui, brother. Um pra esquerda. Ok. Subiu o teu ombro, agora do jogador defensor, atacante. Perfeito. Por favor. Segue. Vai sair o Sousa triangula, direita, a cabeça, tá? Calma. Cabeça? É a cabeça dele. Triangula pra mim. Ok. É os dois, tá? Aí, Calma, Yuri. um pra direita.
Um pra esquerda. Martínez e Giai, tá? Um pra direita. Martínez e Giai. Calma. Tá cortando a cabeça, né, filho? Um pra esquerda. Deixa, calma. Triangulei, ok. Tá triangulado, posso subir? Pode subir. Martínez e Giai. Abre pra mim, ver se tem algum jogador a mais aqui. Então, perfeito, segue. Vamos ver se o jogador interfere. Ok, interfere no jogo. Revisão factual. Isso, ok. Calma, ok. Wilton Braulio falando. Revisão factual. O jogador atacante do Palmeiras, Gustavo Gomes, está em posição de impedimento. E aí, Eugênio? Então, não é. Sim, ele fez o procedimento que é o estabelecido, que é o determinado. A questão é assim: o equipamento. Porque a gente falava do frame, né? Você falou, a bola ali já Viu tá eles saindo. ajustando o momento Então, que ele bate na ele bola? vai um frame Tive pra lá, a um impressão frame pra cá. que já tinha saído a bola, hein? Não? Então, ali, assim, quando você toca, ela já ganha um impulso, mas ela não saiu completamente. Então você vê que é uma bola estendida. É a física, né? É a física, não tem Porque a jeito. imagem, o frame não tem todos os milímetros. Tanto que o frame anterior claramente não tocou na bola ainda. Então, claramente. Ele foi pro próximo. Anterior. O próximo tocou Já a bola, tá saindo. já começa o movimento de saída, então. mas ainda com o pé tocando. É o que parece ali. Ele não tem outro frame melhor que aquele. Sim. Ficou claro ali. Um pra trás, um pra frente, é esse. Agora, essa já é uma dificuldade técnica. Porque você não tem os milésimos de segundo. Você tem talvez os décimos de segundo. Depois, onde vai botar a marcação de cada jogador? Outro drama. Me parece muito longe, sabe? Eu acho que assim, o ideal seria que desse um zoom. Dá um zoom aí pra ver onde é que tá certinho. Se é um pouquinho mais pra lá, se é um pouquinho mais pra cá. E ali a gente vai... E é muito próximo. Muito próximo. Assim, eu não consigo... Muito ali, próximo pra anular um gol, não? ele marcou onde ele achava que tinha que marcar. Mas será que não um pouquinho mais pra lá? Um pouquinho mais pra cá? Isso aí é ali na hora. Que tem que usar a tecnologia. Não, assim, ele fez o procedimento, marcou onde achou que tinha que marcar, mas não tem a certeza absoluta que marcou no lugar certo. A gente E aí dá uma diferença mínima. Televisão, o frame, em um segundo que a gente estava conversando, chama FPS, né? Que é frame por segundo. Na televisão, no cinema e tal, você tem uma média de 24 a 30 frames por segundo. Aí você, matemático, melhor de matemática que eu, não tem você faz as contas. Então não tem esse milésimo. A gente não vai ter uma precisão exata de quando saiu. São 30 frames por segundo, provavelmente é a medida que é utilizada nas câmeras do VAR. Então, vai ficar muito delicado de você saber exatamente, porque para mim a questão maior, tem a linha, obviamente, mas é de quando saiu a bola do pé do cobrador, né? Você não vai concluir exatamente que aquele momento que você está analisando, que você está demarcando as linhas, se já bateu, já saiu ou ainda está colocada a bola no pé. Então a gente vai ficar debatendo e é inconclusivo. Aí eu concordo, se não dá para concluir... Filho, a porcada tá chorando e chorando muito, né? Mandando lá a notinha pra CBF. Cara, a gente viu nos frames, aí se você viu lá a parte, né, que a gente viu aqui, né, que a gente fez a reação deles voltando os frames, que saiu o áudio, né, com as imagens do VAR. E aí dá pra ver o cara lá super competente, tá? Não é porque foi pra nós, não. Ele vai um pra lá, um pra cá, um pra lá. Dá pra ver que ele arruma milimetricamente. E não foi pênalti, cara. A imagem não mente. A imagem não mente. Você não discute com a imagem. Então pode chorar e chora à vontade, porcada. Porque o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, o Corinthians é implacável, né? Contra os porcos. Tem que ter essa mesma postura contra os trica, tá? Porque os trica sempre foi freguês nosso, velho. E aí de uns tempos pra cá entra com o pé mole contra os trica. Mas tá bom, pelo menos esse jogo aí, contra os trica no último jogo, né, que o Corinthians não jogou, se você olhar o copo cheio da parada, foi como se fosse tipo um ponto de ignição, né? Dali pra cá o Corinthians vem desempenhando um exímio futebol, um bom futebol, com muita raça, em termos de raça e vontade, ali foi a virada do timão, né? Cara, essa vitória dá um fôlego pro Corinthians, né, que viaja no meio da semana para enfrentar o Fortaleza, né? Agora é ganhar lá, cara, para começar a se posicionar bem no Campeonato Brasileiro, já visando a próxima temporada também, né, em quesitos de Libertadores e tudo mais. Então é isso, pessoal. O que você achou do jogo de ontem? Bora trocar uma ideia aqui nos comentários. Deixa a sua opinião aí nos comentários, beleza? É um prazer ter você aqui. Já chegamos a 20 mil inscritos aqui no canal Nação Corintiana. Então, curte aí o vídeo, se inscreve no canal para sempre receber as notícias do nosso Corinthians, beleza? Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!